Você sabe que quarta-feira aqui na F São Cristóvão é o dia de nós nos fundamentarmos. Não tem como permanecermos de pé se o nosso fundamento não estiver bem estabelecido. Como qualquer prédio, como qualquer edificação. A Bíblia diz que a igreja é um edifício. Jesus falou assim: eu vou edificar a minha igreja. Lá em Mateus, capítulo 16, ele estava conversando com seus discípulos, e aí ele disse assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus, beleza. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, recebendo revelação do alto, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele dá uma declaração com base num conhecimento revelado. Porque Jesus, na sequência, diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. A palavra Bar é filho. Ou Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Na versão da Bíblia Viva está assim: porque isto não vem de nenhuma fonte humana, mas meu Pai do céu revelou isto a você. Então ele estava dizendo que a declaração que Pedro tinha acabado de dar, tipo assim, tu és o Cristo. Pedro reconheceu na pessoa de Jesus o Cristo. Eu já expliquei a vocês aqui, Cristo não é o sobrenome de Jesus, nem o nome composto dele, como o meu nome é Luiz Fernando. Jesus Cristo não. O nome dele é Jesus, Yeshua. Esse é o nome dele. Cristo é quem ele é. Jesus, o Cristo. Essa palavra no grego, Christos, significa enviado, Messias. Aquele enviado para realizar uma obra. E Pedro reconheceu isso. Então, quando Pedro falou assim, tu és o Cristo, Pedro estava falando, tu és o enviado, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, cara, essa declaração que você acabou de dar, não foi carne nem sangue, não. Naturalmente, o que Jesus está falando para Pedro? Naturalmente, você não tinha como chegar a essa conclusão. Mas meu Pai revelou isso ao teu coração. E aí Jesus, em cima da declaração de Pedro, que na verdade é uma declaração de uma verdade revelada, Jesus, em cima dessa declaração, diz assim, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí são duas palavras diferentes. Quando Jesus diz, tu é Pedro, tu é Petros, você é um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, sobre esta petra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. De que rocha Jesus está falando? Jesus está falando da rocha que Pedro recebeu como revelação de que ele é o Cristo. Essa é a rocha, Jesus é a rocha. Pedro, você recebeu a revelação de que eu sou o Cristo. Isaías falou sobre essa rocha. Eu vou pôr em Sião uma rocha fundamental, uma rocha de base, uma rocha de fundamento. Então, Jesus está falando sobre esta rocha. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa declaração é maravilhosa para falar da importância da edificação e do fundamento. Porque Jesus está falando, eu vou edificar. O que significa edificar? Construir. Jesus está falando, eu vou construir a minha igreja. Quero só te dizer, eu e você estamos sendo construídos. Por isso que em Filipenses 1,6 está escrito, aquele que começou boa obra em vocês, vai terminar. Pode botar uma placa no teu peito assim, ó, estou em obra. Se alguém reclamar do teu comportamento, você fala assim, estou em obra, estou sendo aperfeiçoado. Mas ele vai terminar essa obra. Entende? Então, beleza. Então, só que toda obra, todo prédio que é construído, que é edificado, tem que ter uma boa base. Você sabe que esse prédio aqui, antigamente, era um banco. Né? Você que é do bairro sabe muito bem disso. E aqui no segundo andar, funcionava a gerência. Então, vinham pouquíssimas pessoas aqui em cima. Né?
E aí, de repente, o Bradesco saiu, a gente pegou esse prédio, tudo isso, e viemos aqui, decidimos, entendemos, por A mais B, que seria melhor colocar o templo aqui em cima. E colocar o templo aqui em cima com 200 cadeiras, a gente não tinha segurança de que esse prédio ia aguentar, porque uma coisa é receber gente na gerência, 10, 15, 20 pessoas, outra coisa é 200 pessoas aqui em cima pulando, na hora do louvor. O crente é empolgado, né? No dia da inauguração, tinha quantas pessoas aqui, Gabi? Tinha 400 pessoas aqui, gente, no dia da inauguração, ano passado. E aí vamos verificar a planta do prédio, para ver se vai aguentar. Presta atenção, gente. Ninguém constrói nada sem verificar os fundamentos. Porque construir sem verificar fundamento é construir para cair. E o diabo tem derrubado muitos cristãos porque não conhecem seus fundamentos. O fundamento da igreja não é qualquer coisa. Eu só quero te dizer isso. A Bíblia é um livro, vamos colocar dessa maneira. A Bíblia é um livro que ela é fonte de conhecimento. Aqui tem conhecimento científico. Aqui tem conhecimento histórico. A Bíblia é um livro perfeitamente verificável. A Bíblia é um documento. Tem períodos aqui que é citado o nome de governadores, nome de pretores romanos, nome de pessoas que é perfeitamente verificável. O apóstolo Paulo, na minha opinião, na sua declaração mais corajosa, ele colocou toda a veracidade desse livro e da nossa fé em cima de um fato que é perfeitamente verificável. Ele disse assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Ele colocou toda a veracidade do cristianismo em cima de um fato que é verificável. A ressurreição de um homem é verificável. E Cristo ressuscitou, e isso é documentado. Ele esteve sobre a face da terra depois que ele ressuscitou, ainda durante 40 dias. E foi visto e conviveu com mais de 500 pessoas, que confirmaram isso, e seus discípulos morreram por essa afirmação. Será que alguém está disposto a morrer por uma mentira? Eles morreram. Então a Bíblia é um livro verificável. E ela é fonte de muitos conhecimentos. Conhecimento científico está na Bíblia. Conhecimento histórico está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é principalmente um livro de conhecimento revelado. O que sustenta a igreja não é conhecimento histórico. O que sustenta a igreja não é conhecimento científico. O que sustenta a igreja, por mais que a Bíblia seja fonte desses conhecimentos, mas o que sustenta a igreja é conhecimento revelado. Porque foi isso que Jesus falou para Pedro. Sobre essa declaração sua, que meu Pai te revelou, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então, com isso, a gente aprende que a igreja precisa ser edificada e precisa ser edificada sobre o fundamento certo. Tem um fundamento muito específico para que a igreja seja edificada em cima dele. E qual é esse fundamento? Jesus, o Cristo. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo declara: ninguém pode pôr outro fundamento sobre o qual já está posto. E isto é Jesus Cristo. Então, qual é o conhecimento que a igreja precisa ter para estar de pé? Quem é Jesus e o que ele fez na obra da cruz? Esse é o fundamento. Esse é o fundamento mais simples. E nós temos essa escola, a escola do nosso ministério, Escola Atos, que trabalha só esses fundamentos. A nova criatura, viver pela fé, fundamentos da obra da cruz. E as quartas de fundamentos, nós estamos trabalhando isso. Fundamentos para deixar você de pé. Eu tenho falado sobre o bom combate da fé, porque a fé é um fundamento, né, da obra da cruz. O meu justo viverá por sua fé. Mas hoje eu quero fluir com o Espírito Santo, porque eu quero ir nessa inspiração, e enquanto eu estava ali no louvor, já estava, na verdade, ao longo de todo o dia, já estava me incomodando um pouco, porque hoje eu ia falar um pouquinho sobre confissão de fé, sobre declarações. Mas sabe quando o negócio não está muito bem encaixado?
E aí eu passei o dia conversando com um amigo lá no trabalho sobre um outro assunto, sobre a graça de Deus, e agora o pastor Gabriel citou exatamente um texto sobre o qual eu conversei, Tito 2,11. O dia inteiro com ele eu falei, Senhor, é isso, eu quero fluir contigo, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bota para mim, Samuel. Quero falar um pouquinho sobre a graça de Deus. E eu resgatei esse slide, esse PowerPoint, que foi um PowerPoint que eu fiz há muito tempo atrás. Lá no meu canal do YouTube tem as séries de vídeos devocionais, não é isso? Tem uma galera aí que acompanha, um vídeo de 5 minutos todo dia. E eu fiz uma série de 12 vídeos devocionais de 5 minutos falando sobre a graça capacitadora. E aí eu vou usar esses slides aí. O que é a graça capacitadora, gente? É isso que eu quero conversar com você. Eu quero começar citando isso que eu li no livro Kryptonita, do John Bevere. Na verdade, eu não li no livro Kryptonita de John Bevere. Eu li no livro A Graça Capacitadora, do Luciano Subirá. E foi quando eu li esse livro que explodiu no meu coração esse conteúdo aí. Livro do Luciano Subirá, Graça Capacitadora, ou Graça Transformadora. Graça Transformadora. E aí ele fala que o ministério do John Bevere, ele fez uma pesquisa, certa vez nos Estados Unidos, no meio dos cristãos, e eles perguntaram aos cristãos assim, o que é a graça de Deus para você? De repente eu poderia fazer essa pergunta aqui para cada um de vocês. O que é a graça de Deus para você? E aí, para surpresa dele, 90% dos cristãos que foram entrevistados associaram e falaram desse aspecto da graça de Deus como favor imerecido. Amém, gente? Quem já ouviu falar sobre isso? Graça é favor imerecido, é salvação. O homem não merecia e Deus enviou seu filho, nenhum de nós merecíamos. Deus enviou seu filho para morrer no nosso lugar. Isso é graça, isso é favor de Deus. Favor imerecido, graça para a salvação. Isso é um aspecto muito positivo e muito verdadeiro da graça. Mas só que esse é só um lado da graça, queridos. Existe um outro lado da graça que a Bíblia apresenta, e nessa pesquisa, 90% dos cristãos não conheciam esse outro lado da graça. A graça, além de ser um favor imerecido que nos salva quando não nós merecíamos, ela também é o poder de Deus para nos transformar. Ela nos salva e ela também nos transforma. Ela também nos capacita a andar em santidade. Ou seja, a graça de Deus nos salva e, uma vez salvo, ela nos capacita a andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos pede sobre a face da terra. A graça, mais do que um favor imerecido para salvar, a graça é também um poder que me transforma. A graça também é um poder que me capacita a viver o Evangelho, a andar em santidade. Agora, a pergunta que eu te faço, se 90% dos cristãos entrevistados naquela pesquisa não conheciam o aspecto da graça que capacita a andar em santidade, eles estavam tentando andar em santidade como? Na força dos seus próprios esforços. E nas forças dos seus próprios esforços, você sempre vai falhar. Porque ninguém é capaz de andar de acordo com a palavra na força do seu esforço. Então, essa é a importância de você conhecer a graça que te capacita. Essa é a importância do equilíbrio. Uma vez lendo um livro, que o nome do livro é O Toque de Midas, na introdução daquele livro foi falado algo que me marcou, e eu gravei. O autor diz o seguinte, para todo assunto bíblico, existe uma estrada principal, que a gente pode chamar da estrada do equilíbrio. É ali que nós devemos caminhar e andar. Mas, aos lados da estrada, existem duas valas. A vala dos exageros. E é exatamente essa a dificuldade da igreja do Senhor, é se manter no meio da estrada. Por vezes a igreja está de um lado, por vezes a igreja está do outro lado. Vou dar um exemplo. O assunto concernente ao Espírito Santo.
o poder do Espírito Santo, o falar em línguas, os dons, existe muito desequilíbrio nesse assunto. Existem igrejas que nem creem nos dons, não creem no falar em línguas, não creem no poder do Espírito Santo, dizem que já foi, já era, isso é uma vala. Existem igrejas que fazem do poder do Espírito Santo uma parafernália, uma bagunça, que o poder é só para rodar, para girar e não tem transformação de vida. Quero te dizer, poder do Espírito Santo sem transformação de vida é empolgação. São duas valas. Qual é o equilíbrio? O poder do Espírito Santo se manifesta sim, ele é real, ele me transforma, mas ele é equilibrado. E nesse assunto, a respeito da graça de Deus, também existem duas valas. Uma das valas é, uma vez salvo, salvo para sempre. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, então a salvação é pela graça, somente pela graça. Deus me ama do jeito que eu sou salvo, a graça de Deus, não tem nada que eu possa fazer, eu posso fazer o que quiser porque é pela graça. Esse é um lado da vala. Qual é o outro lado da vala? Não, você tem que andar em santidade, porque se você não andar em santidade, se você não se comportar direito, Deus vai te mandar para o inferno, e tal, porque você tem que se santificar para poder você ser salvo, e tal. É um outro lado da vala. Qual é o lado do equilíbrio? A graça de Deus que me salvou, onde eu não podia realmente, onde eu não merecia, não podia fazer nada, mas agora, uma vez salvo, essa graça me capacita, Ele me capacita a andar em santidade. Então, as boas obras não são a causa da salvação, mas são o efeito da salvação. Eu não ando em santidade para ser salvo, eu ando em santidade porque sou salvo. Quem está comigo? Esse é o equilíbrio na graça de Deus. E é isso que está no texto que o pastor Gabriel leu, quero ler com vocês aqui, que foi o texto que eu usei na época nesse devocional. Esse slide aí é bem antigo. Se tiver como é que é o nome de... Não, um layout, quem falou layout? É isso aí. Se tiver um layout meio assim e tal, porque na época eu... mas é assim mesmo. Tito 2,11. Gente, olha como está claro na palavra de Deus as duas faces da graça. Olha como está claro na palavra de Deus as duas faces da graça. Porque a graça de Deus se manifestou. Graças a Deus, diga graças a Deus. Eu não podia me salvar a mim mesmo. Eu não podia sair do lugar onde estava. Eu não merecia, mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que notícia maravilhosa, essa é a boa notícia. A boa notícia é que a graça se manifestou, gente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, salvos gratuitamente por sua graça. Porque a graça de Deus se manifestou para salvar. Eu não merecia, eu não podia fazer nada, Ele me amou. Ele me amou, Ele me salvou. Não vos escolhestes vós a mim. Quem ainda acha aí que aceitou Jesus? Foi Jesus que nos aceitou, cara. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vocês, para que vão e dê fruto. Ah, pastor, que eu aceitei Jesus. Ele que te aceitou. Ele que me aceitou. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer? Obrigado. Nos salvou. A todos os homens. Agora, olha o que ele vai dizer na continuidade. Tito 2,11, verso 12. Ela nos ensina. Ela quem? A graça. Nos ensina. E essa palavra aqui no original dá essa ideia de instrução. Você sabe que toda a instrução que você recebe é para você ser capacitado, né? Vamos fazer um curso de capacitação profissional, não é assim? Instrução para capacitar. Então, esse ensino tem a ver com instrução, com capacitar. Então, ela nos ensina a fazer o quê? Renunciar à impiedade. O que é impiedade? É viver na prática do pecado. Impiedade é isso, ímpio. Viver não é cometer erros.
Erros todos nós cometemos, mas é viver uma vida na qual eu já sei que a palavra de Deus não concorda. Então, não sou eu na minha força que vou renunciar. A graça de Deus me ensina e me capacita a renunciar à impiedade. Porque tem muita coisa errada que eu tenho vontade de fazer, gente. Vou repetir, o pastor Luiz Fernando tem vontade de fazer muita coisa errada. Por que ele não faz? Porque a graça de Deus tem me capacitado a renunciar. Pastor, isso vai ser até quando? Enquanto você estiver vivo. É mesmo, pastor? É. Pensei que essa vontade ia embora. Não, essa vontade não vai embora. Você vai ter que lidar com ela até o final, renunciar a ela até o final. Enquanto você estiver vivo, você foi chamado para renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Tudo aquilo que me atrai, mas é errado. Por mais que me atraia, é errado, eu renuncio. Isso é amar mais a Deus do que a mim mesmo. Isso é o evangelho do aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, ou seja, decida morrer. Tomar a sua cruz é decidir morrer, tá? E segue. Então não adianta, gente. Eu vou sentir desejos errados até o final da minha vida. Vou dar só um exemplo na área sexual. Eu posso ser casado com a minha esposa, sou casado há tantos anos, mas isso não impede que eu seja atraído por outra mulher. E ao ser atraído, eu vou ter que renunciar. Pastor, mas lá não está escrito que só se você desejar no coração, você já pecou? Então, não falei de desejar, falei de atração. Atração é diferente de desejo. Eu posso me sentir atraído, isso não está no meu comando, isso faz parte da natureza humana. Eu não comando atração, mas eu comando o desejo, porque o desejo é o que eu faço com a atração. Se eu alimento a atração, eu vou cair no desejo. Aí é pecado. Aí já começou o pecado, porque aquele que atenta por uma mulher para desejar no seu coração já cometeu adultério com ela. Mas se eu sou atraído, e eu renuncio, eu rejeito, eu vou me embora, eu fecho o olho, eu saio de perto, então eu fui atraído. Mas eu não pequei. Ser atraído, não. Cada um é tentado quando? Atraído pela sua própria cobiça. Olha aí. Cada um é tentado quando atraído. Então, a atração é tentação. Se tentação fosse pecado, Jesus pecou, porque ele foi tentado. Tentação não é pecado. Pecado é o que eu faço com a tentação. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Ou seja, o que é a sua própria cobiça? Suas próprias paixões mundanas e humanas. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. Ó, havendo a cobiça concebida, aquela atração já criou raiz, porque eu estou alimentando. É o que a gente chama de atos preparatórios. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Então, quando eu cometo o ato, eu já estou em processo de morte, porque o pecado mesmo já começou quando eu decidi. Quando eu cobicei, eu estou sempre um passo atrasado. Eu penso que eu só peco quando eu faço. Não, quando eu faço, eu já pequei, já estou em processo de morte. Morte espiritual, afastamento de Deus, que é o que o pecado faz com o homem. Então você entende? Independente do que eu sinta, isso não define quem eu sou, a minha identidade. Ah, pastor, eu sou isso porque eu sinto atração por isso. Não. As suas atrações, os seus desejos humanos foram feitos para viver debaixo do domínio do teu espírito. Independente da vontade que você seja, que você tenha. Você pode sentir a vontade que tiver. Se isso estiver debaixo do controle do teu espírito e você estiver renunciando a isso para servir a Deus, você é um salvo em Cristo. Sentindo o desejo que for. A questão não é o desejo, a questão é a prática. Então Deus está só olhando para mim e vendo esse cara, ele está com bate, mas ele está renunciando a isso por minha causa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Resume tudo. A graça de Deus, ela nos salva, vou voltar, se manifestou salvadora, e ela também me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, enquanto que
aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Então, nesse período em que eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou salvo, até Jesus voltar, a graça de Deus me capacita a viver em santidade. Enquanto eu aguardo a volta de Jesus, gente. Quem está entendendo? É a graça de Deus, ela tem esse aspecto. Pastor, qual a importância de eu entender isso? A importância que você vai sair daqui hoje sabendo que existe uma graça disponível para te ajudar a vencer. E quando você sabe que tem uma graça disponível para te ajudar a vencer, o que você faz? O que você faz? Pede ajuda a ela. Confie mais nela do que na tua força. Não flerte com a tua carne. Não tente vencer o pecado na força do eu não vou fazer. Não, se você ficar eu não vou fazer, tu vai fazer. Mas se joga nos pés do Senhor e fala, Senhor, que a tua graça me capacite. É importante pedir essa ajuda, gente. Eu nem sei quais são os textos que tem mais para frente, que já tem tanto tempo, mas deixa eu ver. Está falando de Jesus, ele, ainda em Tito, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, através da capacitação da graça. Dedicado à prática de boas obras, através da capacitação da graça. Você não pratica boas obras porque você é bom, é porque a graça te capacita. Cara, deixa o mérito todo lá fora, entendeu? Porque aí fica todo mundo no mesmo saco de farinha, ninguém é melhor que ninguém. Amém, gente? É a graça, é o que eu costumo dizer, tudo que você vê de bom em mim é Deus. Tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Ih, pastor Luiz não sei o quê, opa, sou eu mesmo. Pastor Luiz é uma benção, é Deus. É Ele. Porque em mim não há nada de bom, gente. Quem está entendendo? Eu acho que tem um texto aqui de Coríntios, olha só. Esse é o nosso orgulho, o apóstolo Paulo está falando. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo estava andando em santidade de acordo, capacitado pela graça de Deus. Lembra quando ele pediu ao Senhor assim, que tirasse dele aquele espinho, tal. O que Deus falou para ele? Minha graça te basta. E na continuidade ele falou algo, o meu poder se aperfeiçoa, porque é a graça que faz isso. Amém, gente? Que coisa linda, a graça de Deus. Deixa eu ver o que tem aí. Então, olha aí a frase do Luciano Subirá. A graça de Deus, guarda isso no teu coração. Saia daqui convicto nessa noite sobre isso. A graça de Deus é uma força capacitadora. É fonte de socorro para o homem. Recorra à graça. Recorra sempre à graça, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a luta contra o pecado. Em Hebreus 12:1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está à nossa volta. Te falei aqui. O fato de nós estarmos nesse mundo, desejos, vontades, cara, está tudo aí. Tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o verso 4, no verso 4 do capítulo 12. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda a ponto de derramar o próprio sangue. O que ele está falando? O pecado, gente, ele nos assedia de maneira tenaz. O tempo todo vai ter oportunidade para eu e você pecar, mas o nosso chamado é resistir. Mas não na força do nosso braço, mas na força da graça de Deus. É essa tentação. O que é o pecado? É isso que eu falei da tentação. Agora, olha que legal que o apóstolo Paulo fala sobre a tentação em 1 Coríntios 10. Não vos veio tentação que não fosse humana. Calma, olha aqui para mim. Lembra do texto que eu falei? Ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vê para mim onde está esse texto, Gabriel, por favor. Ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, olha para mim.
a tentação, ela não vem de Deus. Você precisa entender isso. Provação vem de Deus. Porque a provação tem um aspecto de te promover. Toda vez que você faz prova, é para subir de nível. Sim ou não? Então a prova faz parte. Deus nos prova mesmo. Agora, tentação não. Deus não nos tenta. Porque a tentação tem um aspecto para te fazer cair. A tentação é uma casca de banana. E não é Deus que faz isso. Quem faz isso é o diabo. Agora, o diabo também ele não tenta. O diabo ele só apela para as nossas próprias paixões e desejos. Como eu falei para vocês no texto de... Achou? Tiago 1,13. Ninguém que é tentado, diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Então, a tentação tem mais a ver comigo mesmo do que com o diabo. Ele só aguça desejos interiores. Foi o que ele fez com Eva. Pode comer sim, mas a Bíblia diz que ela já estava de olho no fruto. Era desejável, era agradável. Então o diabo ele só... Por isso que ele está dizendo, não vem tentação que não seja humana. Então, por mais que a tentação seja difícil, mas ela é humana, gente. Tem a ver com a gente. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Não veio tentação que não fosse humana. Esses dois textos estão perfeitamente alinhados. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A Bíblia é mentirosa? Vou perguntar de novo, a Bíblia é mentira? A Bíblia está dizendo que Deus não nos tenta, não permite, quer dizer que Ele não tenta mesmo, Ele não permite que a gente seja tentado além da nossa força. Então até o diabo está no controle de Deus. Quem determina o limite da tentação não é o diabo, é Deus. De acordo com a nossa estrutura. Deus olha para mim, para a tua estrutura, então toda a tentação que veio, a gente é capaz de suportar. Gente, isso aqui é uma verdade. Pastor, se toda tentação que vê a gente é capaz de suportar, por que tem crente que cai? Porque não está acessando a graça que capacita. Às vezes nem conhece a graça que capacita. E acha que tentação é impossível de suportar. Mas a tentação não é impossível de suportar. A tentação é perfeitamente possível de ser suportada. Porque a tentação não é humana. A tentação não é sobrenatural. A tentação é? Mas o livramento é? Sobrenatural, porque quem provê o livramento? Então, tentação humana, livramento sobrenatural, quem ganha? Desde que você acesse o livramento. Então, a graça, muito mais do que te levantar quando você cai, ela te capacita a não cair. Uau! Deus não quer que a gente viva de queda em queda. Porque todo pecado cometido, por mais que seja perdoado, gera uma consequência negativa. Deus não nos chamou para andar de queda em queda. Deus nos chamou para, na força da sua graça, da sua capacitação, através do livramento que Ele provê, suportar a tentação. E vencer o diabo como Jesus venceu. Amém, queridos? Às vezes o problema é isso aqui, ó. Que nós, por desconhecimento, não nos chegamos. Vamos dar uma lida nesse texto e eu vou parar por aqui. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ó, visto que temos um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos à confissão, à firmeza da fé que professamos. Gente, isso aqui é lindo demais. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Às vezes, quando a gente está sendo tentado, quando a gente cai, a gente acha que Deus quer nos chicotear. Você está com uma visão errada de Deus. Ele se compadece das nossas fraquezas. Porque Ele teve nessa carne. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Sabe quando você julga alguém que passa por uma dificuldade e se comporta mal? Sabe quando você julga alguém que passa por uma situação e se comporta mal? Aí depois você vai lá e passa pela mesma situação e se comporta até pior do que a pessoa. Aí o que você faz com a pessoa? Meu Deus, você se compadece, né? Jesus passou pelas mesmas tentações que nós, por isso Ele se compadece de nós. Ele não está nos julgando, nos condenando. Ele só está nos chamando para confiar nele. Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o que a gente tem que fazer? Assim sendo, é interessante, porque toda vez que a Bíblia fala de trono, geralmente é trono de julgamento. Mas aqui fala de um trono diferente. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, com a finalidade de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Oh, querido, eu queria que você saísse daqui bem consciente que existe um trono de ajuda, um trono de graça disponível para você acessar. Graça que vai te ajudar no momento oportuno. Sabe por que muitos cristãos caem? Porque na hora da tentação não correm por trono da graça. Existe uma promessa de livramento, existe uma promessa que Deus vai prover o livramento, e existe uma promessa de um trono da graça que vai me ajudar na hora. Sabe, gente, misericórdia e graça. Misericórdia tem um aspecto pós-queda. Você caiu, eu caí, a gente pode se aproximar a Deus, Ele vai ter misericórdia de nós. Mas graça que nos ajude tem a ver com algo pré-queda. Pós-queda, misericórdia. Pré-queda, graça que me ajuda para não cair. Deus quer que a gente acesse esse trono da graça que nos ajude exatamente no momento que estivermos sendo tentados. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. E agora um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Pois o pecado não os dominará. Por quê? Por que não vai dominar? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A maior marca da graça não é perdão de pecado, porque perdão de pecado tinha na lei, através dos sacrifícios. A maior marca da graça é capacidade para vencer o pecado e não ser dominado por ele. Essa é a maior marca da graça. A graça que te salvou sem você merecer é a graça que te capacita a andar em santidade, andar de maneira piedosa, viver a vida à altura do Evangelho de Jesus Cristo, renegando as impiedades desse mundo, renegando as paixões humanas e vivendo para agradar o teu Senhor, negando a si mesmo. Ninguém nega a si mesmo sozinho, gente. Ninguém tem essa capacidade. Se você tivesse condição
de negar você mesmo sozinho, Jesus não precisava ter morrido na cruz. A lei tinha resolvido o problema. Porque a lei não era o problema. A Bíblia diz que a lei é santa e boa. O problema é que ela estava enferma pela carne. Então o problema da lei não era a lei, era a nossa incapacidade de cumprir. Jesus resolveu isso colocando a sua lei no nosso coração. Por isso, nova aliança é mudança de dentro para fora. Nova aliança não é um compêndio de regras. Nova aliança é transformação pela graça de Deus. Primeiro novo nascimento e depois santificação. Primeiro novo nascimento pela graça, depois santificação pela mesma graça. A mesma graça que te salvou é a graça que te capacita, querido. Creia nisso. Tome posse disso. Você não precisa ceder à tentação. Você não precisa viver na prática do erro. Você é mais forte do que esse comportamento que está tentando te dominar. Você é mais forte do que esse desejo que está te envolvendo. Você é mais forte do que esse pecado que está te assediando tenazmente. Você é mais forte do que tudo isso, porque a graça de Deus habita em você. Confie na graça. Aproxime-se confiadamente do trono da graça. Viva em santidade pela graça. Ande em santidade pela graça de Deus que te capacita. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração? Fique de pé, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado. Eu creio que essa é a mensagem que o Senhor tinha para essa noite, Pai. E como é bom te obedecer, Espírito Santo, e sair daqui com o coração leve, bem consciente de que nós seguimos a tua vontade e não a nossa. Cada pessoa que está aqui essa noite ouviu a tua palavra. Com certeza essa palavra falou de maneira diferente em cada coração. E você, Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração. O Senhor contempla cada coração. E sabe qual é o melhor de tudo? O Senhor pode continuar falando em cada coração. Ajuda meus irmãos. Aqui existem corações sinceros, Senhor. Pessoas que te amam de verdade. Pessoas que se entregaram a Ti de maneira genuína. Pessoas que querem Te seguir e Te amam, Jesus. Mas muitas vezes não temos força para vencer os nossos próprios desejos. Nos entregamos a práticas, Senhor, que o Senhor não aprova. Nos entregamos a comportamentos de diversas naturezas. Muitas vezes é uma mentira, o hábito de mentir. Muitas vezes o hábito de falar mal dos irmãos. Muitas vezes o hábito, seja um vício, seja um hábito que está nos dominando, seja uma prática. Muitas vezes na área sexual, pornografia, masturbação, de ambos os lados, coisas que nos afastam de Ti, coisas que não contribuem para a Tua santidade. Pai, eu oro pelos meus irmãos, oro para que o Senhor os capacite, nos capacite. Eu também preciso muito, Pai, renunciar à impiedade, e às paixões mundanas. A Tua graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tua graça nos ensina a renunciar. O evangelho de renúncia ainda está valendo, Senhor. O evangelho do negue-se a si mesmo ainda está sendo pregado, Senhor. Nos ensina a Te amar mais do que amamos as nossas vontades. Nos ensina a fazer a Tua vontade, não a nossa. Nos ensina a lidar com tudo isso que nos cerca.
nos levanta o teu povo. Eu me coloco nesse lugar de intercessão, te peço, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas. Eu quero te pedir para que meus irmãos, cada um de nós, venhamos sair daqui essa noite limpos, livres e leves de coração, nos aproximando do trono da graça, alcançando misericórdia, perdão e graça que nos ajuda a viver conforme a tua palavra nos pede. A vida que a tua palavra nos pede para viver é uma vida de alto padrão, a régua é bem alta, mas para isso nós temos a tua graça para nos capacitar a viver essa vida. O Senhor não mandou que nós fizéssemos isso na nossa capacidade, o Senhor não mandou que nós vivêssemos dessa maneira na nossa força, mas o Senhor manifestou a sua graça, ela nos salva e nos capacita a te agradar, a viver para ti e para honrar o teu nome, Pai. Eu te peço, Pai, libera, tira todo o peso de condenação. Podem ter muitos irmãos meus aqui, que o inferno tem trazido preso a erros do passado. Perdoa, Senhor, as suas falhas, manifesta a tua graça e o teu poder. Ô Senhor, essa noite eu quero te agradecer pela tua inspiração, pela tua palavra, pela vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Leva-nos em segurança e debaixo da tua proteção. Guarda o teu povo. Nós te honramos e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia.